Achei que tinha superado meu ex. Aceitei um convite para o Dia de Ação de Graças dos amigos, pensando que seria apenas mais uma noite de risadas e comida deliciosa com os amigos. Mas quando ele chegou de mãos dadas com a nova namorada, percebi que ainda não estava pronta. O que deveria ser uma tradição aconchegante se transformou em um martírio emocional que eu jamais imaginei enfrentar. Veja como tudo aconteceu e por que aquela noite mudou completamente a maneira como vejo meus próprios relacionamentos e tradições. Eu sempre achei que tinha superado o meu ex. Sabe aquela sensação de que o pior já passou, que você já chorou tudo que tinha para chorar e que agora só restou seguir em frente? Pois é, eu acreditava nisso. Até o convite para o Friendsgiving chegar. Para quem não conhece, Friendsgiving é basicamente uma ceia de ação de graças, mas feita entre amigos. É aquela desculpa perfeita para se reunir, rir, comer bem e fingir que a vida adulta não é tão caótica assim. Eu ia todo ano, desde a faculdade. Era tradição. Quando vi a mensagem no grupo, meu coração bateu mais forte. Porque, claro, eu sabia que meu ex também estaria lá. Nós nos conhecemos justamente nesse grupo de amigos, então seria impossível evitar. Mas eu me preparei mentalmente. Está tudo bem, você já superou. Vai ser só uma noite, você vai estar cercado de amigos. Não tem por que ser estranho. O problema é que ninguém me avisou que ele levaria alguém novo. Cheguei com minha sobremesa, uma torta de abóbora que sempre faço, e fui recebida com abraços calorosos. A sala estava cheia de risadas, cheiros deliciosos de comida saindo da cozinha, música baixa tocando no fundo. Tudo parecia perfeito, até que a porta se abriu de novo e lá estava ele. De mãos dadas com uma garota que eu nunca tinha visto. Naquele instante, senti meu estômago revirar. Não foi só ciúme, foi como se todo o ar tivesse saído do ambiente. Meu sorriso travou, e percebi que alguns amigos trocaram olhares desconfortáveis, como se também não soubessem que ele viria acompanhado. Ela era bonita, simpática até demais. Cumprimentou todo mundo com um sorriso largo e logo começou a conversar como se fosse parte do grupo há anos. E eu ali, tentando controlar a respiração, fingindo que estava tudo sob controle. Mas por dentro, era um caos. Enquanto ajudava a arrumar a mesa, não conseguia evitar, meus olhos sempre voltavam para os dois. Ele servindo bebida para ela ajeitando o cabelo dele, os dois rindo de piadas internas. Eu me sentia deslocada na minha própria tradição. Naquele momento, percebi que talvez eu não estivesse tão superada quanto imaginava. Durante o jantar, eu me esforcei para parecer normal. Sentei ao lado de uma amiga de longa data e tentei puxar conversa sobre trabalho, viagens, qualquer coisa que me distraísse. Mas parecia que cada som da risada dele com a nova namorada atravessava a sala e vinha direto até mim. Quando a comida finalmente ficou pronta, todos se reuniram em volta da mesa. A tradição era que cada um dissesse algo pelo qual estava grato antes de comer. Geralmente, era uma parte leve, até engraçada às vezes, porque sempre tinha alguém que agradecia por coisas aleatórias como finalmente pagar o cartão de crédito ou sobreviver a mais um semestre sem ser demitido. Só que, dessa vez, quando chegou a vez dele, ele olhou para ela e disse: "Eu sou grato por novas chances, por poder recomeçar, e por ter alguém especial comigo aqui hoje." Eu engoli seco. Aquilo bateu como um soco no estômago. Todo mundo sorriu e aplaudiu, mas parecia que as palmas ecoavam só para mim, como se estivessem me lembrando do que eu tinha perdido. Minha amiga percebeu minha reação e sussurrou: "Você está bem?" Eu sorri sem mostrar os dentes, tentando disfarçar. Claro. Estou ótima. Mas não estava. A cada minuto, parecia que a sala encolhia. Os dois eram atenciosos, conversavam com todos, mas sempre voltavam a se tocar, rir juntos, trocar olhares. Eu tentava não olhar, mas era impossível. A comparação era automática. Será que ele já tinha levado ela para o mesmo restaurante que me levou no nosso primeiro encontro? Será que ela já tinha escutado as mesmas histórias dele, contado com o mesmo brilho nos olhos? Quando chegou a hora da sobremesa, ele foi o primeiro a elogiar minha torta de abóbora. "Nada mudou, continua perfeita como sempre", ele disse, sorrindo. Só que não era um elogio inocente. Era quase como se estivesse reabrindo uma memória só nossa, bem ali, na frente de todos, e dela. Ela riu e disse: "Ah, então é você a responsável por essa torta famosa." Ele já tinha me falado sobre isso. Foi aí que eu percebi. Ele já tinha falado de mim para ela. Sobre minhas receitas, sobre tradições que eram nossas. De repente, a minha vida parecia ter virado tópico de conversa entre eles, como se eu fosse só um detalhe de fundo na história nova que estavam construindo. E a verdade é que eu não sabia se sentia raiva, tristeza ou vergonha. Talvez tudo ao mesmo tempo. Depois da sobremesa,
Alguns amigos sugeriram jogar aqueles jogos de cartas que sempre acabavam em risadas e discussões engraçadas. Era a parte da noite que eu geralmente mais gostava, porque todo mundo se soltava. Mas, dessa vez, eu só queria desaparecer. Quando nos acomodamos na sala, claro, eles se sentaram juntos no sofá. Ele passou o braço por trás dela como se fosse a coisa mais natural do mundo, e ela deitou levemente no ombro dele. Aquilo me atingiu mais do que eu esperava. Eu sabia que era um gesto simples, quase automático em qualquer casal, mas parecia uma provocação silenciosa. Enquanto o jogo rolava, tentei participar, mas minha mente estava em outro lugar. Peguei meu celular várias vezes fingindo que estava respondendo mensagens, só para não precisar olhar na direção deles. A cada gargalhada que os dois davam, eu sentia uma mistura de raiva e humilhação. Como eu tinha deixado que essa noite se transformasse em um palco da minha própria dor. Em um momento, um amigo fez uma piada sobre como eu e meu ex éramos imbatíveis jogando em dupla nos anos anteriores. O silêncio que seguiu foi constrangedor. Ele apenas sorriu sem graça e apertou a mão da nova namorada, como se quisesse deixar claro que isso ficou no passado. Foi aí que eu senti que precisava de ar. Levantei rápido, inventei que ia pegar água na cozinha, mas na verdade me apoiei na pia e fiquei olhando para o vazio. O barulho das risadas na sala parecia distante, abafado, como se eu estivesse em outro mundo. Uma das minhas amigas mais próximas entrou logo depois, fechou a porta atrás de si e disse em voz baixa: "Eu sabia que isso ia ser difícil para você. Quer ir embora?" Eu balancei a cabeça, mas minha voz falhou. Eu não queria dar esse gostinho, sabe? Não quero que pareça que ele venceu. Ela colocou a mão no meu ombro e respondeu: "Ninguém aqui acha que você perdeu. Você ainda faz parte desse grupo, e todo mundo sabe da sua história. Mas você não precisa se torturar também." Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Eu estava tentando provar para mim mesma que estava bem, mas, na prática, estava só me destruindo por dentro. Voltei para a sala, mas algo tinha mudado. Já não conseguia mais sorrir de forma convincente. Olhei ao redor e percebi que talvez estivesse insistindo demais em segurar uma tradição que já não era minha do mesmo jeito. A noite foi chegando ao fim, e eu me sentia cada vez mais esgotada. Não era só a presença dele com alguém novo, era a forma como parecia que o grupo inteiro estava tentando equilibrar as coisas, como se ninguém quisesse escolher lados. Eu entendo, eram amigos de todos, mas para mim cada silêncio, cada olhar cuidadoso, só reforçava que eu era a peça fora do lugar. Quando começamos a nos despedir, ele e ela estavam ajudando a guardar algumas coisas na cozinha. Eu pensei em sair sem dizer nada, mas achei que seria ainda mais estranho. Então, respirei fundo e me aproximei. "Foi bom ver você", eu disse, tentando soar natural, mas a voz saiu meio trêmula. Ele respondeu com aquele sorriso familiar que eu conhecia bem demais. "Também foi bom te ver, espero que esteja tudo bem com você." Antes que eu pudesse reagir, ela colocou a mão no braço dele e completou: "Quem sabe a gente não marca algo um dia desses, todo mundo junto. Seria ótimo." Aquilo me pegou de surpresa. Eu não sabia se ela estava sendo genuinamente simpática ou se era um tipo de jogada para mostrar que ocupava o lugar dela sem medo. De qualquer forma, foi como levar outro soco invisível. Sorri de volta, mesmo sem vontade, e respondi apenas: "Talvez." Quem sabe? No caminho de casa, o silêncio do carro parecia gritar. Eu fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido naquela noite. A verdade é que eu não estava com raiva dele ter seguido em frente. Eu sabia que isso aconteceria em algum momento. O que doía era ver tão claramente que eu ainda não tinha me curado. Passei a noite revirando na cama, lembrando de cada detalhe. O jeito como ele olhava para ela, como falava dela com orgulho, como parecia tão à vontade. Era como se ele tivesse encontrado o final feliz dele, enquanto eu ainda estava tentando juntar os pedaços da minha própria história. E aí surgiu a pergunta que não saía da minha cabeça: será que eu realmente queria continuar indo ao Friendsgiving, ou era hora de deixar essa tradição para trás? No dia seguinte, acordei com aquela ressaca emocional que não tem nada a ver com bebida. Minha cabeça estava pesada, meu corpo cansado, e a primeira coisa que me veio à mente foi a cena deles juntos no sofá. Eu sabia que, se não colocasse um ponto final em certos sentimentos, essa ferida ia continuar se abrindo toda vez que algo me lembrasse dele. Passei a manhã inteira refletindo. O Friendsgiving sempre foi um espaço de conforto para mim, quase como uma família escolhida. Mas naquela noite percebi que, por mais que eu amasse aquelas pessoas, algumas tradições não cabiam mais na minha vida. Doía admitir, mas talvez fosse hora de criar minhas próprias tradições. Conversei com minha amiga mais próxima no mesmo dia. Ela ouviu tudo em silêncio e, no fim, disse: "Ninguém vai te julgar se você decidir não ir mais."
Mas, se decidir continuar, vai ter que ser porque você quer estar lá, não porque sente que precisa provar alguma coisa. Essas palavras foram um alívio. Eu finalmente entendi que não precisava competir com ele, nem mostrar para o grupo que estava bem. Eu só precisava ser honesta comigo mesma. Então, tomei uma decisão: no próximo ano, eu não iria. Não porque estava fugindo, mas porque queria investir minha energia em coisas que realmente me fizessem bem. Quem sabe organizar algo diferente, chamar meus amigos mais próximos para um jantar menor, mais íntimo, sem fantasmas do passado à mesa. É engraçado como uma noite pode mexer tanto com a gente. Eu entrei naquela sala achando que tinha superado, e saí entendendo que ainda tinha muito trabalho emocional a fazer. Não é fácil ver alguém que já foi o centro da sua vida seguir em frente tão abertamente. Mas, no fim das contas, também percebi que isso não define o meu valor, nem o que eu ainda posso construir. E é por isso que decidi compartilhar essa experiência aqui. Porque sei que não sou a única que já passou por algo parecido, aquela sensação de ser espectador da nova vida de alguém que já foi essencial para você. É cruel, mas também é uma oportunidade de reavaliar nossas próprias escolhas. Então, fica a pergunta: o que vocês fariam no meu lugar? Continuariam participando dessas tradições, mesmo que fosse doloroso, ou prefeririam abrir espaço para criar algo novo?